Se a gente continuar consumindo no ritmo atual, não haverá planeta para atender a toda essa demanda. É nesse contexto de aumento do consumo que a economia circular ganha cada vez mais relevância. Para entender melhor como ela funciona, nós vamos conversar com Flávio Alves, líder para a indústria química e de recursos naturais da Accenture, e Matthew Gouvier, diretor executivo da Accenture Strategy para Resources. Para começar, o que é a economia circular? O conceito de economia circular, na realidade, começou como embrião nos anos 60 e 70, onde a sociedade começou a estar mais consciente com relação aos aspectos ambientais e de recursos naturais. Quem, por exemplo, não se lembra dos famosos 3 R's, né? Reutilizar, reciclar e reduzir. Com a questão dos 3 R's, a sociedade passou a estar mais consciente que os recursos naturais são finitos. Quando a gente olha num contexto mais amplo, a gente observa um crescimento da população e um crescimento da economia global numa velocidade bem maior do que a gente tem conseguido crescer a disponibilidade de recursos naturais. Então há um desbalanceamento que traz atenção. Dando 2 estatísticas para ilustrar isso, é esperado que por volta de 2030 a gente tenha a adição de 2,5 bilhões de novos consumidores na classe média e que, se nada for feito daqui até lá, é esperado que por volta de 2050 a raça humana consuma o equivalente a 3 planetas Terras em um ano. Então isso traz realmente urgência para o tema, não é mesmo, Matheus? Isso mesmo, Flávio. Então, para fazer frente a esse desafio, nós precisamos mudar a forma como a gente usa nossos recursos. A gente precisa mudar de um modelo linear de uso de recursos para um modelo circular. O que é isso? Hoje, a gente segue um modelo linear, onde a gente extrai recursos naturais, transforma esses recursos, consome e aí a gente joga fora. Esse é um pensamento muito linear. Nós precisamos mudar para um modelo circular, onde tudo aquilo que a gente extrai, de alguma forma, volta para dentro do ciclo. Para fazer isso acontecer, a gente precisa fazer com que esses 3 R's, até o pessoal fala em 3, 4, 5, foram adicionando R's aí, a gente precisa fazer com que essa reutilização, esse reuso, essa redução ocorra no ciclo inteiro, para que a gente use menos e consiga fazer um ciclo fechado dos nossos recursos, os R's inclusive. E Matthew, por que as empresas deveriam se importar com esse assunto? Hoje, se você olhar bem, a gente tem vários fenômenos acontecendo na sociedade e a sociedade está mudando. Como que ela está mudando? Vamos pegar um exemplo mais explícito. Mídias sociais. As mídias sociais hoje, elas estão funcionando quase como um fiscal de hábitos de consumo, né? Para os jovens hoje, você ter um hábito de consumo não sustentável não é legal, não é cool. Isso é super bacana, isso acaba criando uma mudança de hábitos no consumidor, que as pessoas estão cada vez mais conscientes que não dá para simplesmente jogar fora tudo. Precisa reutilizar, precisa reciclar. Então, o que essa mudança de hábitos do consumidor ela está causando? Ela está causando uma mudança de hábitos da indústria também, né? Então, ela está cascateando para a indústria. Então, se você olhar, por exemplo, a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, 2 das principais empresas de bens de consumo globais, recentemente estabeleceram metas super ousadas. Até 2025, 100% das embalagens que elas usam nos seus produtos de bens de consumo têm que ser recicláveis ou reutilizadas dentro do processo. É super ambicioso isso. E aí, quando a indústria de bens de consumo toma uma decisão dessa e faz um compromisso público, todos os fornecedores dessa indústria, por sua vez, também têm que repensar aquilo que eles fornecem para essa indústria. Então, vai cascateando nas indústrias. As indústrias de recursos naturais, por sua vez, qual que é o desafio ou a oportunidade para elas? É um desafio delas fornecerem produtos sustentáveis para as empresas de bens de consumo. E a gente vê alguns exemplos, por exemplo, a indústria de aço, né? Sucata, o consumo de sucata nos últimos 5 anos aumentou em 50%. É um exemplo de reutilização. Essas mudanças de hábito do consumidor, a gente já começa a percebê-las em algumas estatísticas. 62% dos consumidores recentemente comentaram que eles pagariam mais por um produto sustentável.
Outra estatística legal, 41% dos consumidores consideram que a embalagem ser sustentável é um critério-chave na decisão de compra daquele produto. A gente percebe que esses hábitos estão já refletidos nas decisões de consumo dos consumidores. Pode parecer uma ameaça, mas na verdade é uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade dessas empresas atenderem um novo mercado. As empresas que estiverem preparadas para atender essa demanda conquistarão esse mercado. A Accenture estima que eliminar o desperdício por meio da economia circular traria oportunidades da ordem de 4,5 trilhões de dólares. Flávio, que tipo de oportunidades você já tem observado nas indústrias química e de recursos naturais? Basicamente, a gente tem visto 5 modelos de negócio que podem ser implementados independentemente ou complementarmente. O primeiro é o que a gente chama de cadeia de valor circular, onde as empresas pensam em cada etapa da sua cadeia de valor e procuram trazer aspectos sustentáveis, como, por exemplo, a utilização de energia renovável, de produtos renováveis e assim sucessivamente. O segundo modelo é o de plataforma compartilhada. A analogia que eu faço é o mesmo esquema do compartilhamento de carros, do car sharing, onde você compartilha produtos e serviços de forma a otimizar o consumo em uma determinada região, ou um consumo de um determinado produto ou equipamento. O terceiro modelo é o que a gente chama de produto as a service, ou product as a service, onde você passa a compartilhar o produto como um serviço, então a empresa que produz detém aquele produto e passa a então, ser responsável por acompanhar a sua utilização até o final do seu ciclo de vida, facilitando assim a economia circular. O quarto e penúltimo modelo é a extensão do ciclo de vida do produto. Então as empresas têm trabalhado cada vez mais nos seus departamentos de R&D para ter produtos com um ciclo de vida mais longo e trabalhando também aspectos como reutilização, reuso, para de novo prolongar esse ciclo de vida. E o último modelo é o tradicional reuso e reciclagem, justamente para fechar a cadeia como o Matheus bem exemplificou. Trazendo isso para casos práticos e reais, começando com a indústria química, um case que eu gosto bastante de mencionar, é antigo, mas atual, é o da Braskem, com o PE verde, que na realidade é produzido a partir da cana-de-açúcar, que é uma matéria-prima renovável. Tem um exemplo da Full Cycle Bioplastic, que produz plásticos compostáveis a partir da reutilização de lixo de alimentação, de bioprodutos da agricultura e também de plásticos recicláveis. E tem um caso que é da Aronax, que desenvolveu um plástico especial que tem um aditivo químico que facilita a sua separação e posterior reciclagem. Quando a gente vira os olhos para a indústria de siderurgia e mineração, também tem alguns exemplos interessantes. O primeiro é o da Caterpillar, que é um grande fornecedor de equipamento pesado para essa indústria e que tem aplicado bastante o conceito de compartilhamento de equipamento e também trabalhado bastante o reuso, sobretudo de peças de reposição. Posso citar também a parceria da Novelis com a Jaguar Land Rover, onde eles estão reciclando o alumínio que faz parte dos veículos. A Novelis, inclusive, aumentou o seu compromisso de 33% para 80% da produção sendo produzida a partir de materiais recicláveis. E por fim, um caso recente da Rio Tinto com a Nespresso, que tem uma parceria para assegurar que as cápsulas de café sejam feitas com alumínio reciclável e que seja possível rastrear a origem do alumínio. Então, em resumo, realmente tem bastante coisa interessante. Acho que o último fato que eu separei para compartilhar é com relação à Olimpíada de Tóquio 2020. Recentemente foi divulgado na mídia que as medalhas, na realidade, vão ser produzidas a partir da reciclagem do lixo eletrônico. Separaram mais de 78 mil toneladas de lixo. Desse lixo faziam parte 6,1 milhões de celulares que vão ser reutilizados, os metais separados e utilizados então para a produção das medalhas de ouro, prata e bronze. É interessante, Flávio, que é um material que seria totalmente descartado e eles encontraram um novo uso, né? Sem dúvida. Obrigada, viu, Flávio? Obrigada, Matthew.